Fala galera do Mundo Geográfico, estamos ao vivo diretamente aqui de Belo Horizonte e do canal do Mundo Geográfico. Muito bem, muito bem, muito bem. Seja bem-vindo. Muito bem, pessoas. Cheguem mais. Estamos começando a nossa live do Mundo Geográfico. E aí, E aí, professor Léo Helder? Miranda, tudo bom, né? Boa Tudo noite, tranquilo? Boa tudo noite, em cara. paz. Tudo tranquilo por aí? Na medida do possível, sim, Ah, né? rapaz, aí tá frio? Não, né, cara? Não, Mais tá ou não. menos, mais ou Aqui menos. não estamos sofrendo com essa massa polar, não, como você tá aí. Cara, eu vou te falar que o bicho tá pegando aqui. O frio chegou com vontade aqui, viu? Nossa, a gente tá É, congelando o aqui. nosso, o nosso frio aqui não é esse seu, não. Não, não, É um pouco definitivamente, mais né, cara? quente. Mais de boa, É, assim, mais tranquilo. Muito pois bem. é isso. Ô Helder, Olha a galera entrando aí, isso, Lincoln. cara. Então o pessoal tá chegando aí. Enquanto isso, a gente Que vai bom, né? fazendo essa abertura aí da nossa live. Primeiro, prazer tê-lo aqui com a gente no Mundo Geográfico. E né, ter essa oportunidade de a gente conversar, de fazer esse diálogo aí tão massa e Que interregional, não é show. isso? Interregional, e vai ser muito massa. Interregional. É como a gente E, tem chamado, né? É a ponte aérea virtual aí, Minas Gerais, Paraíba, Belo Horizonte, Campina Grande. Eu estou pois muito é, feliz e muito ansioso por isso. pois é, e até queria trazer. Olha, O pessoal está chegando aqui. Eu até queria tô trazer uma vendo. curiosidade aí da nossa conversa, né, um dos bastidores aí, né, que uma das primeiras conversas que a gente teve, né, você falou assim, cara, que legal esse lance do sotaque, né, da troca do sotaque, né? E eu até brinquei com você, Exato. falei assim, ô Helder, mineiro fala rápido, a gente come as palavras no meio, assim, sabe? A gente tem mania de correr com. Mas foi Era bacana engraçado demais. ouvir, né? Os áudios. Eu escutava um áudio seu, depois vi um meu totalmente diferente. Mas que bom, né? Que a internet está nos possibilitando isso. E nada mais geográfico, né? Do que Com pensar isso, certeza. essa ideia do sotaque, cultura, enfim. Estou muito Com... feliz e agradecido pelo convite, né? De estar Tamo aqui, é uma junto. responsabilidade enorme. Aquele, como eu lhe disse desde. Helder? Helder, não tô te ouvindo. Helder? Ixi, não tô te ouvindo. Deixa eu ver se tá chegando um áudio aqui. Ixi, acho que não. Abrir a porta para mim, por favor. Pode ser que seja a minha internet aqui. Deixa eu ver que falhas técnicas aqui da internet, cara. Vamos ver. Muito bem. Só um minutinho, tá, gente? Que eu tô só. Eu tô. Não... Vocês estão me ouvindo? Tá me ouvindo, Helder? Tá ouvindo? Tá? Eu não tô te ouvindo. Deixa eu tirar o fone aqui. Deixa eu ver. Sim. Não. Sim. Agora tá. Agora sim. Agora sim. Tô te ouvindo. Ah, pelo amor de Deus. Essa internet mata a gente do coração, né, Helder? Não é possível, né, cara? Não é isso? É, Vou até não, colocar cara. aqui meu fone de Mas e volta. Tá aqui? me ouvindo ainda, né? Agora eu tô. Tá de boa. Tá tudo certo. Tá. Que bom, né? Ô, Helder, só para a gente trazer aqui alguns aspectos técnicos, né, assim, para o pessoal que está chegando, a gente vai deixar abertos os comentários aqui nas aquelas letrinhas que vão aparecendo na tela, mas se alguém quiser mandar uma pergunta, manda para a gente na interrogação que tem aqui ao lado do comentário, tá bom? Que aí vocês conseguem, a gente consegue responder sem perder nenhuma pergunta, porque nas letrinhas às vezes passa, né? Isso. Isso. É, Peraí, deixa eu tentar um minutinho, vamos de novo. E agora, tá me ouvindo? tô te ouvindo, sim. Agora tá bom o som? Tá, pra mim tá legal.
Ah, então tá bom. Vou tirar os fones aqui. Pode ser os fones que estão dando alguma interferência. Eu também vou tirar o meu porque parece que está dando problema. Olha, tem gente da Argentina aí, olha. Pois é, bem-vindos. Estamos rompendo fronteiras. Pois é, olha só. Hashtag vim por Helder. Olha que honra, hein, cara. Olha, eu tenho uma torcida aí, que são os meus alunos. Eu fiz uma divulgação pesada na sala de aula. Nos nossos Google Meets. Inclusive, eu queria aproveitar aqui já para registrar o meu abraço para todos os seus alunos. Eu recebi um carinho muito grande de todos eles, assim, queria agradecer muito mesmo, assim, sabe? Primeiro você por ter, né, compartilhado o meu trabalho e permitido também que a gente tivesse essa live. Mas eu achei muito bonitinho, o pessoal compartilhando, mandando mensagem. Galera de Campina Grande, muito obrigado, tá? Pelo carinho de vocês, assim, sério, muito obrigado mesmo, assim, foi muito top. Estamos juntos, vamos começar então. Então, só relembrando, se você tiver alguma dúvida, manda para a gente nessa interrogação que tem aqui do lado, porque às vezes nessas letrinhas passa a pergunta e a gente não vê, tá bom? Então, para evitar que isso aconteça, de tempos em tempos, cada 15 minutos, eu vou dar uma olhada aqui na interrogação. Se tiver alguma dúvida, a gente, né, conversa sobre ela. Pode ser? Tudo bem? Então, vamos lá, então. Ter falado isso, né? Então, gente, para contextualizar a nossa live, né, o nosso assunto, o nosso tema de hoje é como pensar as cidades pós-pandemia, pós-Covid-19, pós-isolamento social. E é interessante a gente pensar como que as cidades foram afetadas, claro, né, não só as cidades, obviamente, mas se a gente pensar que a maior parte da população brasileira hoje reside em cidades, em áreas urbanas, melhor dizendo, a gente tem que pensar mesmo, fazer essa reflexão. E o que você acha, Helder? O que você acha que é mais importante para a gente começar esse debate, essa conversa aí sobre as cidades, cara? Pensar nesse contexto de pós-pandemia aí. Olha. Pois eu vou te pedir para colocar depois aqui, fixar na tela o tema da nossa live. Já tem um pessoal perguntando. Eu quero agradecer a todo mundo que já entrou. Eu estou vendo aí meus alunos entrando em peso, o pessoal da minha família, Marcos, Alisson, que massa. todo mundo aí. Eliane, eu estou com um artista aí que eu sou muito fã, né? Já tive o prazer de trabalhar com ele. Também está na live. Quero prestigiar todos, né? Agradecer a todo mundo. Então, vamos lá. Eu vou começar me apresentando para quem não me conhece, certo? Perfeito. E aí eu começo dizendo o seguinte, quero dizer que sou geógrafo, né, de formação pela Universidade Federal de Campina Grande. Também te amo, Eliane, você sabe disso. E aí, quando eu penso nisso, quando você me convida, né, enquanto geógrafo, e aí faço mestrado, né, estou finalizando o mestrado agora na UFPE, e aí eu tenho, sim, uma ideia muito... Ainda, assim, são reflexões, né? Tudo isso vai muito no contexto da reflexão. E essa minha construção, essa vida acadêmica, me fez me aproximar muito das discussões de geografia urbana. Então, é isso que eu vou trazer aqui para vocês. Sim, eu quero o professor Lincoln, foi o professor aqui da UFCG. Olha, quero saudar sua presença. Tá aqui, olha. Tá vendo que responsabilidade. Professor Lincoln. Obrigado pela presença. Show de bola. Então, eu tenho que, nessa minha trajetória, eu tenho me aproximado muito da geografia urbana. E quando pensamos esse tema, eu digo, então, vamos lá, vamos agora matutar aqui as ideias. E aí eu chego, primeiro, busco, né, algumas discussões que já vem acontecendo nos grupos de pesquisa que eu participo, como o Nexus, lá na UFPE, ao qual a minha orientadora, né, Divânia, ela comanda esse grupo, e ela está à frente de uma pesquisa que é um comitê do Covid, e eles estão pesquisando e fazendo muitas falas, muitas arguições na internet. Eu tenho acompanhado isso de perto. Também o NECEN, né, o Núcleo de Estudo de Comércio e Consumo aqui no Nordeste, que é liderado pela professora Kátia, também tem o professor Lincoln, que está envolvido, né, nesse grupo. E aí estamos sempre falando de cidade. Então, eu acho que quando nós nos encontramos, né, num período onde a cidade ela molda, né, ela se transforma, a gente precisa, sim, a geografia, né, eu trago como reflexão inicial, enquanto professor, né, qual é a minha missão? O que é que eu devo fazer, né, enquanto professor, enquanto pesquisador, como eu devo, né, qual é o meu dever dentro da geografia, pensar essa cidade.
logicamente, a gente não tem muitas respostas, né? Porque a coisa ainda está acontecendo, a pandemia ela muda a cada dia, e aí nós vamos, eu acho que a nossa discussão aqui, ela vai ser muito no intuito de provocar reflexões. Então, eu acho que começamos dessa forma. Você quer falar alguma coisa Sim, agora? assim, só para... Né, você foi perfeito na sua fala e, como você falou, aqui, o que a gente vai fazer aqui, gente, é um exercício de reflexão, né? Lembrando que a gente não tem respostas, e eu acho que ninguém hoje tem respostas para o que está por vir, mas a gente vai analisar por meio daquilo que a gente tem de ferramentas hoje disponíveis, pelas informações que nós temos, pela nossa perspectiva de como geógrafos, dos processos que se desenvolvem nas cidades, e aí a gente vai tentar fazer essa reflexão de como podemos pensar nas cidades pós-pandemia. E eu achei assim, perfeita a sua fala, e vamos que vamos. Vamos lá. Então, eu vou começar estruturando a minha fala da seguinte forma. Eu penso que a geografia, ela tem sim um poder, né, nas mãos de analisar esse contexto em vários aspectos. No aspecto natural, no aspecto econômico, no aspecto político. Então, a geografia, na sua amplitude, ela tem sim a possibilidade de analisar esse contexto. E aí, a gente precisa ter algumas bases, né? Eu preciso falar disso primeiro, para depois nós chegarmos nessa ideia, né? O que a gente pode pensar como futuro, ou o que vai ser o novo normal, né? Eu tenho escutado muito esse termo, novo normal. E aí eu vou trazer alguns conceitos básicos, assim, chave da geografia. Como, por exemplo, o conceito de espaço, né? Do nosso grande geógrafo Milton Santos. E ele traz uma concepção de espaço, né? Dentro da sua obra, que ele diz que o espaço é esse conjunto indissociável, né, de um sistema de objetos e ações. Então, veja, na concepção do grande objeto de estudo da geografia, que é o espaço, né, esse chamado espaço geográfico, é um conceito tão caro à nossa disciplina, à nossa ciência, o Milton Santos ele já disse que isso é um sistema. E quando eu penso em sistema, eu tenho que pensar em redes, eu tenho que pensar em tudo isso muito conectado. E a coisa vai se aprimorando de tal forma, né, quando a técnica ela vai avançando. Então, eu tenho que pensar que o contexto pandêmico, né, quando eu tenho uma pandemia instalada, o nome já sugere isso, né, o conceito de pandemia já sugere isso, que o mundo está passando por algum problema. E aí, esse problema, quando eu digo que tudo isso está conectado, ele termina afetando os lugares. Mas, aí o Lefebvre, ele tem também sua contribuição muito importante quando ele pede para que nós, acima da análise global, nós possamos enxergar o local, né? Em cima das particularidades. A pandemia é uma só, mas ela vai reverberar de forma diferente em cada lugar, né? Se a gente for falar aqui nessa própria live, a pandemia vai ter um reflexo em Campina Grande e vai ter outro em Belo Horizonte, com certeza, né? Então, assim, justamente a leitura a contrapelo, como a minha orientadora tanto fala. É uma leitura assim a contrapelo, a gente tem que, de fato, olhar para isso de forma muito baseada. E eu estou indo para o clássico para poder me basear aqui. E aí, seguindo a minha fala, ele ainda diz o seguinte, eu vou trazer um outro, agora no caso um sociólogo, que é o Bauman, quando ele fala da modernidade líquida, né? E dentro dessa lógica da modernidade líquida, nós temos uma virtualização, uma liquidez, né? Tudo hoje em dia numa velocidade muito rápida, inclusive a velocidade de propagação do vírus. Claro. Porque há pouco tempo atrás, o Brasil assistia a um avião chegando, né, com todo um aparato montado para receber pessoas que possivelmente poderiam estar infectadas. E hoje, né, o Brasil está aí totalmente infectado, já não existe mais nenhum estado sem infecção. E aí nós temos, dentro dessa modernidade líquida, né, que o Bauman ele vai fazer uma reflexão muito forte em cima disso, nós temos que repensar, né, essa questão da globalização. A geografia, com certeza, ela vai, olha, calorologia. O pessoal da calorologia que mandar um oi para o pessoal aqui, para Vilela, Breno, pessoal Vilela. Os professores Guilherme Vilela, Breno, acompanhando a gente aqui. Eu estava stalkeando o Instagram dele esses dias.
Eles são Então, muito bons. voltando à minha linha de raciocínio, se você quiser falar, Léo, você me avisa, porque eu costumo falar muito, aí você vai Vai lá, falando. Helder. Segue o seu raciocínio aí. Então, tá. Então, dentro dessa lógica da globalização, nós vamos ter que repensar pós-pandemia, com certeza a geografia vai ter que dar uma mexida nisso aí. E aí eu tenho essa lógica do estreitamento de mundo, né? Que a globalização ela tem muito isso, né? Dá a impressão de que o mundo está menor. Então, parece que a pandemia começou aqui, mas ela tem sua origem lá na Ásia. Mas a velocidade, a letalidade com que ela chega no nosso território, ela é muito forte. E isso tudo tem muito a ver com o meio técnico, o desenvolvimento, né? Dos meios técnicos, científico, formacional, que o Milton Santos tanto fala. Bom, então isso faz com que o vírus ele avance tudo, né? Tudo, na verdade. Eu estava dando aula, eu me lembro, inclusive eu quero saudar também a galera do SESI, que eu estou vendo aqui, o Vinícius. A galera do SESI, o de Janeiro também, que está acompanhando aí, o de Janeiro. Pois é, a galera de Janeiro tem me ajudado muito. Então, assim, eu tenho dado aula recentemente aqui nos Google Meets, e aí quando eu fui falar de pandemia, eu utilizei imagens do Flight Radar. Certo. E no Flight Radar, eu digo nada mais. Vamos então ver, né? Como é que quando eu falo de conexão, observem. Aí eu jogava na tela o Flight Radar. E aí eu lembro que todos os alunos ficavam assim, professor, mas isso aí era na mesma hora? Eu digo, na mesma hora. Isso aqui é a quantidade de aviões. Aí você vai começar a ver quais são os principais fluxos. E quando nós fizemos uma comparação desse Flight Radar com o mapa da pandemia, era exatamente o caminho que a pandemia fez, né? Então ela vem Ásia, Europa, aí ela vem para o norte da América e agora chega aqui na América do Sul. Então, assim, nada está muito atrelado. A gente não pode desassociar o conceito de globalização, estreitamento de mundo, avanço das tecnologias com o cenário atual. E é preciso a gente ter isso muito claro para que a gente possa se posicionar, inclusive criticamente, né? Quando a gente vai criticar, a gente precisa estar bem posicionado. Minha orientadora, a Edvânia, ela fez uma fala recentemente numa live que se chama Marcha pela Ciência. Justamente ponderando isso, né? Que a gente precisa avançar na ciência e mais do que nunca. E aí eu achei muito interessante quando ela disse o seguinte, ela disse, dentro dessa terror da mídia, né, porque a mídia ganha uma força, tem um papel muito importante, né, mas a gente também tem que ver direitinho que mídia é essa que nós estamos falando, mas dentro do terror da mídia, criou-se uma pseudo-racionalidade onde se colocou como contrários vida e economia, vida versus economia. Professora Ana Cristina, valeu, Ana Cristina. Então, eu tenho que pensar o seguinte, e não há como, né? Como se isso não exigisse um pensamento, uma reflexão muito maior. Sim. Como se eu fosse colocar, ou eu vou optar pela vida, ou eu vou optar pela economia. Então, agora a gente fecha o comércio, a gente abre tudo. E não é bem assim. A discussão não é essa, né? Precisa de uma reflexão muito maior, uma maturação muito maior. Então, a gente também tem que pensar na mídia, dentro desse contexto, né? Do que é que ela faz, o que é que ela provoca no cenário urbano, ela provoca muita mudança. E aí, estamos assistindo ao quê? Uma artificialização do natural e uma naturalização do artificial. Perfeito. Eu acho que isso vai muito de encontro com o que a gente vai apontar lá no final, como sendo o futuro ou a virtualidade, aquilo que ainda não é real, né, nas cidades. É isso. Nós estamos artificializando a natureza e naturalizando aquilo que é artificial. Bom, aí nós temos Renise, doutoranda. Pessoal, tenho que falar dessa garota. Pode contar aí. Fala um pouquinho sobre o trabalho dela aí, bacana. Renise ela é simplesmente assim, ela leva a questão ambiental com uma maestria, com uma beleza. Ela é de Alagoas. E ela já tem um mestrado dentro dessa linha, né, de gestão ambiental. E agora, no doutorado, ela está fazendo um trabalho belíssimo. E ela está simplesmente... É quase um estudo de denúncia que ela está fazendo. E eu fico muito feliz de tê-la aqui. Ela é muito... de fato, ela atua. Ela não fica só no campo da escrita, como eu falei da Raquel Rony.
A Renise, ela vai para campo atuar mesmo. Então, estou muito feliz da sua presença. Ô, Renise, tá? seja bem-vinda aí. Bom, aí vamos nós temos, dentro dessa lógica da artificialização do natural e naturalização do artificial, é muito do que nós estamos vivendo, né? Nós estamos vivendo isso. Porque a gente sai de um sistema, por exemplo, enquanto professores, né? Eu e você. Nós saímos de um sistema presencial para um sistema remoto, né? Sim. Você é muito mais habituado do que eu, porque você já está bombando nos seus vídeos. Mas aí todo mundo agora... Isso virou muito normal, né? No nosso país. E isso vai reverberar, sim, lá nessa paisagem urbana. E a gente vai falar por quê, tá? Estou guardando coisas para o final. Isso é a nossa estratégia aqui de garantir a galera. Não é isso? A Camila também, quero mandar um abraço. Isso é importante. Não, inclusive, só fazer um parênteses aqui, queria agradecer também a presença dos meus alunos aqui de Belo Horizonte, do Colégio Bernoulli, do Colégio São Tomás de Aquino e do Pré-Vestibular Cromos. Obrigado pela presença de vocês aqui também, nos acompanhando. E todos aqueles que são aqui de BH também, que estão acompanhando a gente hoje, que estão no Brasil todo aí, inclusive na Argentina, né? Estamos aí com a audiência internacional, né, Eldo? Tem outra pessoa de Porto. Aí, olha, Portugal. Olha só que legal. Então nós estamos internacionais hoje. Além de nacionais e internacionais. Olha aí, né? Quando a gente vai ter essa artificialização, né, de tudo, a sociabilidade virou isso, né? E a internet, ela é um campo que possibilita isso. Bom, aí eu tenho uma questão que diz assim, a globalização, ela tem, dentro dessa lógica da homogeneidade, né? Nós temos uma tendência a mascarar aquilo que é local. Como eu vou homogeneizar tudo, ou pelo menos deveria, né? Eu tenho uma tendência, né? A globalização, ela vem para mascarar. Então parece que está todo mundo na mesma régua. Mas a pandemia veio fazer o contrário. A pandemia, ela veio evidenciar as particularidades. Aí o Lefebvre vai ajudar muito dentro desse... E aí, Eldo, eu queria até fazer uma observação, assim, né, dentro daquilo que você está falando, assim, né? Eu acho que concordo plenamente contigo, mas só fazendo um acréscimo aqui, que a gente, até foi um bate-papo que a gente teve, né, sobre isso. Quando a gente fala de urbanização no Brasil, nós temos a ideia de algo que é homogêneo, né? Que é um processo que, claro, hoje já contempla a maior parte da população brasileira, quase 90% da população brasileira, mas assim, a gente tem que fazer ponderações com relação à distribuição demográfica, densidade demográfica, em relação ao tamanho das cidades. E aí, só para trazer um dado aqui do IBGE, né, 68% das cidades brasileiras têm até 20 mil pessoas. Isso mostra que a gente tem uma diversidade grande e outro número interessante, as 17 cidades do Brasil têm mais de 1 milhão de habitantes. O Brasil tem 5.570 cidades e apenas 17 tem mais de 1 milhão de pessoas. Então, isso já mostra que falar de um cenário pós-pandemia, pensando nas cidades, tem que levar em consideração as particularidades, inclusive demográficas, né? Distribuição da população, além do lugar, também das características de cada lugar, né? Com certeza. Não, a gente não pode, de jeito nenhum, colocar uma regra, dizer que vai ser igual para todo mundo. Inclusive, chega num ponto, né, que são as desigualdades. Que ficou muito evidente no contexto da pandemia, está muito mais claro isso, né? Como você bem fala no seu podcast lá, o PodGiz, né? Você fala do índice de Gini. Então, já convido todo mundo para procurar lá. No YouTube também tem no Spotify, porque ele é todo conectado. E agora estamos no YouTube e no Spotify, gente. Nós temos, né, eu e o professor Marcelo Batista, o Aprendi com o Papai, a gente tem um podcast que é o PodGiz, né? O POD-Giz. O PodGiz, que está no YouTube, no canal do Mundo Geográfico, no Aprendi com o Papai, e também está disponível no Spotify. Pronto, vamos divulgar. Valeu, Eldo. Obrigado, aí, cara. Você é sensacional. Você fala muito bem lá no PodGiz, num dos episódios que eu ouvi, do índice de Gini, né? O coeficiente de Gini, assim como vocês conhecem. E esse índice, ele vai medir a desigualdade social. Né? Ele vai de 0 a 1, sendo 1 o pior cenário. Né? E aí nós temos, no próprio Brasil, vários índices de Gini. Índice de Gini ou coeficiente de Gini, tá? GNI. Inclusive, fazer uma observação que muita gente acha que o Gini é um nome, é uma sigla, na verdade, é um nome, né? O Conrado Gini, né? Que criou esse indicador lá em 1912. Mas valeu, vamos continuar aí.
Então, dentro desse cenário das desigualdades socioeconômicas, dentro do contexto da pandemia, eu vou pensar assim, como eu posso dar ordens, ou eu vou sugerir, orientar a população a ter determinados tipos de atitudes, como, por exemplo, eu chego e digo, em larga escala, em mídia, o que for, não aglomere, né? Lave as mãos, utilize álcool em gel, mas quando, na verdade, eu tenho pessoas que não têm água dentro de casa. Eu tenho uma grande população, como você falou, em situação de ruas, vulneráveis. Aí, pronto, eu vou dizer o quê para esse pessoal que está na rua? Vá para casa, né? Então, assim, esse contexto pandêmico, ele evidenciou, ele coloca isso numa discussão muito maior, que são as desigualdades socioeconômicas. E aí eu tenho, além disso, né, para avançar um pouco também no discurso, eu tenho o mundo do trabalho. O mundo do trabalho está sofrendo muito. Quando a gente pensa aqui no Brasil, pelo menos, que do meu contexto de fala, vai muito dentro do Brasil, porque segundo o Léo Miranda, nem é Brasil, né? Essa frase fica na minha cabeça. Então, dentro do contexto brasileiro, o mundo do trabalho, a gente vem assistindo mais um episódio do Ponto Giz, a uberização, a precarização do trabalho, né? Então, são a perca de direitos, né? Aquela falsa ideia de que você agora é o dono do seu próprio negócio, mas você tem que fazer um grande investimento, pessoas que largaram o emprego ou que simplesmente que estão desempregadas, né? Essa questão do informal. O informal, com certeza, ele vai ter um grande aumento agora, pós-pandemia, né? Durante e pós-pandemia, por conta de tudo que está acontecendo. E como não falar em circuito inferior da economia, né? Milton Santos aí fala muito bem disso. Bom, um outro aspecto da desigualdade socioeconômica é a desertificação urbana. Perfeito. Que aí eu quero fazer menção, eu aprendi com o papai, não é isso? Isso, Marcelo Batista. Pronto, Marcelo, se ele estiver aí, eu não vou, né, cometer essa gafe. Ele tem um vídeo falando sobre desertificação urbana, assistam, tá lá no YouTube. Isso. E aí ele fala do esvaziamento dos espaços públicos. Tudo bem. Foi a orientação. Vai todo mundo para casa e vamos esvaziar os espaços públicos. Mas até mesmo antes disso, a gente já vinha percebendo, né? A desertificação urbana já era uma tendência. Mas, e como pensar nesse circuito inferior, no comércio informal, a pessoa que depende do ir e vir, né? Como pensar isso? E aí, como é que fica? Essas pessoas, elas vão para onde? Elas vão vender a quem? Não vende. Né? Então, o contexto pandêmico, dentro dessa ideia de desigualdade socioeconômica, ela somente evidencia tudo isso que nós estamos assistindo, tudo isso que a geografia, que a sociologia, que a história, né? Principalmente as humanidades, batem tanto na tecla que é a desigualdade. Eu estou falando isso porque eu tenho uma pergunta que eu vou fazer para todos que estão vendo aqui na live, lá no final, que isso aqui vai ajudar muito vocês a responderem, né? A refletir, pelo menos, sobre. Então, pensando em linhas gerais, eu queria iniciar com isso, né? O conceito de espaço de Milton Santos, a modernidade líquida do Bauman, a globalização também olhada pelo Milton Santos, e ainda a pseudo-irracionalidade que foi criada a partir de um discurso de terror da mídia entre mídia e política, quando você coloca vida versus economia, e evidenciar as desigualdades socioeconômicas. Bom, aí chegamos no contexto da live, quando nós dizemos assim, como pensar as cidades pós-pandemia, né? Então, como geógrafo, como pesquisador da área urbana, como é que eu posso pensar isso? Aí eu tenho uma fala aqui, uma estrutura, melhor dizendo. Léo, se você quiser falar, você vai me dizendo. Não, eu tô acompanhando o seu raciocínio, nós vamos chegar aí eu vou participar mais desse ponto aí que você vai trazer agora. Vai lá. Tá. Então, eu começo refletindo sobre o que é cidade. E aí eu decidi fugir um pouco da geografia e fui buscar na arquitetura, tá? Arquitetura e urbanismo, uma fala, né, que na verdade está dentro de um livro, que é o da Raquel Ronick, que é uma arquiteta urbanista, professora da USP, e ela diz o seguinte, quando ela tem um livro intitulado de O que é Cidade, e ela começa o livro dizendo o seguinte, dentro dos primeiros capítulos, o primeiro capítulo, aliás, ela define cidade da seguinte maneira, a cidade é um imã, cidade é um campo magnético
que atrai, que reúne, que concentra os homens. Bom, olha a leitura que ela faz. Ela ainda diz mais, ela diz assim, a cidade significa vida coletiva. Aí eu já começo a pensar assim, eu digo, então como eu vou pedir um confinamento, como eu peço lockdown, se eu estou num imã, eu estou num campo magnético que vai juntar todo mundo, né? E quanto mais desenvolvida for essa cidade, pior é isso, pior é o cenário. Ela ainda diz o seguinte, que a cidade, ao aglomerar num espaço limitado, né, uma numerosa população, ela cria mercado. E nós sabemos, né, isso está muito presente nos livros didáticos, que mercado, feiras livres, industrialização, isso está muito ligado à história das cidades, né? Quando a cidade não surge por conta da indústria, ela surge por conta de um mercado. A comercialização do excedente, né, se junta ali e começa a vender aquilo, a trocar, né, aquelas mercadorias. Então, cidade, mercado, aglomeração, feira, está tudo muito conectado. E é tudo que a gente não pode ter no contexto de pandemia. Mas a maioria da população está nas cidades. Sim. Preciso lembrar isso. Só que a Raquel Ronick, ela vai além. E no final do seu livro... Isso, ou Cinja. Olha, isso. No final do livro, ela vai fazer uma reflexão e diz assim, mas a cidade pós-industrial, essa cidade mais moderna, conectada, ela redefine o conceito inicial. Quando ela diz que há já uma virtualização, né? Ela diz assim, nela não existe mais a necessidade da concentração, a cidade pós-industrial, uma vez que sob o paradigma eletrônico, ela até chama de eletrônico nuclear, diz assim, os terminais e bancos de dados podem estar dispersos pelo território. Então agora eu consigo me conectar dentro da cidade sem precisamente estar aglomerado. E aí começa a aparecer um pouco o cenário da pandemia. Aí eu começo a ver, olha, então eu já posso enxergar uma cidade onde eu consiga viver. O nome do livro é O que é Cidade? Raquel Ronick. Ela é arquiteta e urbanista, professora da USP. Inclusive, eu preciso dizer que foi minha professora Kátia, professora de Geografia Urbana aqui, da UFCG, que me apresentou esse livro e eu sou encantado por ele. Eu não conheço, assim, não li a obra dela, mas assim, já fiquei... Você já tinha comentado comigo, já estou me inteirando sobre o trabalho dela. Ela é show. E aí eu quero também pontuar aqui, quando eu penso nessa cidade, quando eu estou pensando, primeiro, cidade para poder projetar ou elucidar aqui pontos para o futuro, eu tenho que falar do Saturnino de Brito, que foi o pioneiro de engenharia sanitária e ambiental no Brasil. Então, eu não tenho como pensar a cidade num contexto de isso. Ana Fani também. Ana Fani é clássica, né? Dispensa, né? Comentário. Não preciso nem falar de Ana Fani. Ana Fani, olha, para Ana Fani. Tem aqui um monte de livro dela. Isabela, olha, minha prima chegou aí. Seja muito bem-vinda. E aí, Isabela? Então, o Saturnino de Brito, ele tem um papel muito importante num processo chamado de sanitarização brasileira, que a gente vai pontuar isso com muito cuidado, né? Eu estou lembrado daquele detalhe. Da nossa e esse processo, quando eu falo de sanitarização urbana, eu tenho que pensar que existe, sim, por um lado, aquela lógica higienista, né? Onde eu vou limpar as cidades, onde eu vou começar agora a drenar essa água, o esgoto, né? Eu vou tirar aquele esgoto a céu aberto. É, de fato, o higienismo. Mas, por outro lado, existe um efeito colateral desse processo de higienismo, que é, por exemplo, no Rio de Janeiro, a formação das favelas, o surgimento dos cortiços, né? Quando essa população vai para os morros. Então, sanitarização e urbanização requer uma reflexão muito cuidadosa. E aí você traz um ponto que, né, assim, a gente até conversou sobre ele, queria só dar um salve aqui para o Davi Souza, obrigado, Davi, tamo junto, que é exatamente o saneamento básico. A gente comentava sobre uma reportagem que foi divulgada pelo Nexo, jornal Nexo, que trazia ali o mapa da ausência do saneamento básico e também da Covid-19. E já há, assim, comprovação, já está comprovado que há, sim, uma relação entre a transmissão da doença e a ausência de saneamento básico, né?
Então, assim, quando a gente olha para os dados, por exemplo, que o Instituto Trata Brasil vai trazer, que mostram aí que mais da metade da população brasileira não tem acesso a esgotamento sanitário. Ô, gente, quando a gente fala mais da metade da população, a gente está falando de mais de 100 milhões de pessoas que não têm acesso a esgotamento sanitário. Então, assim, e grande parte em áreas urbanas, né, Helder? Essa situação, ela está muito gritante nesse momento e às vezes a gente traz a discussão para o viés higienista e é importante a gente destacar o seguinte, que a gente está frisando aqui, que é uma necessidade de fazer a sanitarização, mas com base no aspecto social, pensando no social. Perfeito. Né? Uhum. Exatamente. Então, assim, quando eu falo em Saturnino de Brito, ele tem o quê? Mais de 40 projetos de saneamento de cidades no Brasil, e ele tinha, assim, né, dentro da sua base, primeiro ele pensava, eu tenho que sanar o problema do esgoto, eu tenho 13 esgotos do céu aberto, joguei esse esgoto lá para fora, né? E eu tenho que também tratar a água. E tudo isso porque o Brasil, qual era o cenário? Como era que estava o Brasil antes disso, antes da sanitarização urbana? O Brasil estava atolado aí na febre amarela, ele estava sofrendo com varíola, e lembrando, aí eu trago o caso de Santos, né, em São Paulo, como eu te falei, é um caso muito peculiar, porque além de tudo isso, existe um fator econômico que exige a sanitarização, porque simplesmente se você não tiver essa limpeza, né, os outros países não vão querer se conectar ao seu. E foi o que aconteceu com o Porto de Santos, por isso que durante tanto tempo, antes do processo de sanitarização, nós assistimos, o que era chamado, Porto de Santos era chamado Porto Maldito. E os países já diziam, olha, eu não vou mais não, para lá não, porque o pessoal está tudo infectado e eu começo a ter esse... Oi, pode falar? Não, pode falar, cara. Vai lá, conclui seu raciocínio. E aí nós começamos a ter... tanto que a primeira obra dele é em Santos, né? E tem os canais lá de Santos que são famosos por conta dessa obra do Saturnino de Brito. E aí eu tenho, sim, que pensar que é preciso, eu acho que uma fala nossa aqui que você disse recentemente, melhor, ainda agora, é preciso recuperar o urbanismo sanitário. Eu tenho que pensar nessa lógica, né, de urbanização, de crescimento das cidades, olhar para esses lugares, principalmente onde eu tenho maiores desigualdades sociais, e promover o urbanismo sanitário eficiente, né, que ele consiga contemplar todos. E não somente áreas mais desenvolvidas economicamente, são bairros totalmente estruturados, que surgem do nada na cidade, e simplesmente esquecer a periferia. E na hora da pandemia, eu vou na televisão e digo, fique em casa, lave as mãos durante 20 segundos e use álcool em gel. E aí, assim, você tocou num ponto que eu acho que é crucial na discussão pós-pandemia e na discussão atual da pandemia também, que, ao meu ver, né, a gente até conversou sobre isso, ela está escancarando a desigualdade social no nosso país de uma maneira nunca antes realizada. E, assim, essa desigualdade ela está muito evidente e, ao mesmo tempo, ela é necessária de ser pensada. E a gente até conversava sobre isso, né, Helder? Além do saneamento básico, como você falou, é muito fácil a gente falar, olha, você está na sua casa, né, assim, até o Leandro Carnal disse uma frase que eu achei sensacional essa semana, eu não vou me lembrar a frase, mas ele falou tipo assim, enquanto a classe média morre de tédio, os mais pobres morrem de fome. É isso. Então, assim, pesado, né? Mas o que ele está falando assim, é uma situação muito complexa. E a gente tem que pensar na cidade contemplando a todos. Né? Porque, e até trazendo uma provocação, quando a gente fala da liquidez do Bauman, das relações efêmeras, a minha pergunta e a minha provocação e até para quem está nos acompanhando, será que essa relação líquida ela já não existia antes da pandemia? Será que pós-pandemia a gente vai ter uma recuperação da empatia, porque assim, no discurso é muito bonito, né? A gente pensar numa cidade que vai aumentar a empatia. Agora as pessoas são mais empáticas, se preocupam mais umas com as outras. Será? A minha pergunta é, será mesmo? Será que a gente está pensando nesse cenário pós-pandemia, nessas pessoas que estão sendo obrigadas a conviver com a desigualdade socioespacial urbana, né? E aí, para trazer o Milton Santos, como você bem falou, assim, né, muito massa, Milton Santos assim, é imprescindível para entender esse processo. O espaço que a gente vive, ele é produzido e apropriado de forma diferenciada, né, de acordo com não só a riqueza, mas principalmente a riqueza. Então, dentro das cidades,
o saneamento básico ele está ausente exatamente no espaço que foi assim, excluído dentro da lógica da cidade, não tem uma lógica mercadológica. E a gente sabe que pensar cidades assim, só sobre o ponto de vista assim, que a gente vê muito hoje, né? Ah, vamos discutir um novo normal. Como é que vai ser o novo normal? Ah, as pessoas vão ser mais empáticas, as pessoas vão se apropriar das cidades, as pessoas vão conviver nos parques, as pessoas vão dar bom dia na rua, que nem bom dia as pessoas dão mais. Então, assim, eu estou aqui provocando, mas até para o pessoal que está nos acompanhando trazerem as suas impressões sobre a gente, porque eu fico pensando assim, será mesmo? Será que vai ser uma pandemia que vai mudar a forma como a gente age? É claro que eu penso que vai ter alguma situação de melhora, mas assim, eu fico pensando dentro do contexto das cidades, como é que ficaria o espaço urbano pensado nesse ponto, né? Então, eu acho que dentro da sua primeira provocação, se não já existia, né, eu tenho quase certeza que sim. O que, na verdade, é o que a gente vem pontuando aqui, a pandemia, ela está atuando como efeito catalisador, né? Ela está acelerando essas relações e escancarando, né? Ela está mostrando a todo mundo. E ficou muito evidente isso, que nós temos lugares, nós temos uma grande população, como o Fabiano colocou aqui nos comentários, sim, nós temos uma grande população pobre, né, que está aí. Muitos deles até eram chamados invisíveis sociais, né, que o governo nem tinha registro disso. E precisou, aí você fica fazendo assim, deduções, né, em cima de números. Ah, será que vão pedir o auxílio? Quantos milhões de brasileiros? E o número foi crescendo, e o sistema simplesmente não comporta isso tudo. Então, assim, essa liquidez, essas relações que você fala, eu acho que já existia e a pandemia ela atua como efeito catalisador. Pensar a cidade, vamos agora para o futuro, né? O que é que a gente elencou aqui como sendo o futuro? Porque, como eu disse, né, falar em sanitarismo urbano é um ponto muito delicado, como a... Deixa eu ver quem foi. Teve alguém que falou aqui atrás. Falou sim, eu perdi Gabi Pinheiro, né? Que ela disse assim, infelizmente por conta disso muitas pessoas foram retiradas do seu lugar e foram para condições subhumanas, né? Então, falar de sanitarização urbana é muito delicado. E quando eu pelo menos, quando eu digo assim, que é necessário recuperar um urbanismo sanitário, mas é um urbanismo sanitário que de fato aconteça. Aí quando perguntaram agora recentemente aqui, então, é preciso ter mais Estado pós-pandemia. Eu acho que um Estado que, de fato, né, tente amenizar essas desigualdades sociais, sim. Né? Mas um Estado voltado para a iniciativa privada, para os empreiteiros, para os promotores imobiliários com especulação imobiliária, eu acho que não. Isso, de fato, é o que a gente não precisa pós-pandemia. O que nós precisamos é uma atuação do Estado voltado, de fato, para a sociedade que encontra-se em condições precárias, digamos assim. Mais do que nunca dentro do contexto da cidade também, né? Como você falou, a gente observa que o Estado, e aí eu vou ser vou para uma escala geográfica e municipal, né? Porque, querendo ou não, é no município que a vida ela acontece, né? A gente fala muito da União, do Estado, mas acaba que o município é a realidade da maior parte das pessoas, né? Então, assim, eu fico pensando que a atuação do Estado, no caso aí das prefeituras, a atuação municipal, não só porque a gente tem um pacto federativo, né, que tem as competências de cada um dos entes federativos, município, Estado, União, esses entes federativos eles têm que conversar nesse ponto e a gente pensar que é necessário investir no estudo da cidade, né? Pensar a cidade de uma outra forma. E aí, assim, eu gosto muito de trazer uma particularidade, que é o lado, volto de novo nessa questão social, né? Porque não adianta a gente comparar a realidade brasileira com qualquer outra realidade, é muito distinta, né? Inclusive, dentro do próprio Brasil, nós temos milhares de Brasis dentro do próprio Brasil. Então, assim, cabe ao Estado incorporar um pouco daquele contexto local, de saber entender né, qual é a demanda. Uma coisa também que a gente pode assistir, a Renise que está aí na live, ela vai vibrar com isso, é também a valorização do cooperativismo, né? Essas cooperativas que estão aí lidando, principalmente com essas comunidades, as pessoas que estão à margem, elas têm muito a falar. Então, talvez dar voz a essas cooperativas, apoiar, né? Criar fundos que possam ajudar essas cooperativas, que você vai diminuindo.
isso é um efeito a longo prazo, a gente não vai resolver isso assim, não é terminar a pandemia, eu vou esgotar, colocar esgoto agora em todas as faculdades, não é por aí. Mas sim um processo de muita maturação, né, e de ouvir. Eu acho que o Estado ele tem que ouvir a sociedade. E talvez essas cooperativas sejam um caminho para que você possa amenizar os efeitos de uma situação caótica, né? Quando o caos se instala, fica complicado resolver. Sim, e uma outra coisa também que eu queria trazer para a nossa discussão, que a gente conversou muito sobre isso, a gente estava falando sobre a questão da internet, né, cara? Porque a gente fica pensando, né, poxa, igual a situação do Enem, a situação dos milhares de estudantes que estão acompanhando, assim, de uma forma muito, muito, muito difícil, todo o seu estudo, não tem acesso às redes, não tem acesso à internet, não tem acesso a esse material. E aí, assim, eu fico pensando, e a gente até conversava sobre isso, sobre o direito à internet, né, como um direito básico. E a gente pega a Constituição Federal, isso tem cara de tema de redação do Enem, viu? Não tem cara de redação do Enem? Tem, ou se tem. Democratização do acesso à internet. Olha. Democratização do acesso à internet. Perfeito. Eu também acho que, nesse contexto de pandemia, isso está, assim, muito evidente que a gente precisa incorporar nos direitos básicos o direito à internet. Né? E aí, isso escancara todo o problema de infraestrutura e, obviamente, eu sei que não é tão simples como a gente está falando, mas é importante a gente ter essa estrutura, porque é muito fácil a gente falar, né? Acompanha uma aula online ou a live, como a gente está fazendo aqui agora, né? Se você não tem ali o acesso ao mínimo. Se você não tem um saneamento básico, que às vezes a energia elétrica, como que a gente vai pensar no acesso à internet, né? Exato. É triste até pensar isso, essa realidade, né? E aí o Fabiano colocou bem... Só fazer uma observação aqui, desculpa de interromper, produção aqui, eu tô com a ajudante aqui hoje, me lembrou que nós temos 15 minutos para a gente fechar a nossa... Eu estava olhando aqui minha hora, eu disse, meu Deus. Bom, eu vou agora partir para o futuro, né? Beleza. O Fabiano disse bem que existia um mundo antes da pandemia e tem um mundo agora pós-pandemia, né? Que ela nem acabou, mas a gente está tentando pensar como será. E vocês vão nos ajudar a pensar isso. Eu trouxe aqui algumas coisas. É fato que estamos assistindo a um desenvolvimento acelerado, catalisado pela pandemia, de alguns meios, como, por exemplo, a medicina e a tecnologia. Né? Então, a medicina, todo mundo está assim, olhando para a medicina, esperando a qualquer momento uma grande notícia, que é a solução de tudo isso. E, então, a tecnologia associada à medicina, com certeza, vai ter um boom depois dessa pandemia, e vai ficar muito rica, eu acho. Um outro ponto que eu posso... Isso aqui são reflexões, tá, gente? Isso aqui não é previsão, não. Não estou com minha bola de cristal aqui, não. Mas isso aqui são reflexões em cima do que a gente lê. O home office virou uma realidade, né? E aí... Tá, Helder, mas isso não já é um pouco... Sim, mas o home office realidade, ele vai alterar a paisagem urbana. Por quê? Muito bom. Porque simplesmente ele vai deixar de exigir na paisagem urbana prédios, edifícios com escritórios, porque agora o escritório é dentro da sua casa. E também vai exigir um movimento contrário que o setor de arquitetura vinha fazendo, que era a diminuição do espaço, né? Você vai assistindo o quê? Melhor, olhando, né, na paisagem, apartamentos cada vez menores. Tem um apartamento aí que tem... Eu esqueci o nome do arquiteto que fez um apartamento de 10 metros quadrados. Que isso, cara? Super funcional. Super. É uma cápsula, né? Vai muito tentar a ideia da China, cápsula. Uhum. Então, nós vamos assistir talvez um movimento de retorno, né? Esses apartamentos começando a aumentar, porque o home office vai virar uma realidade, sim. E empresas vão perceber que o custo é menor. Um call center, por exemplo, já o call center aqui na minha cidade está funcionando assim. Boa parte dele home office. Eu tenho colegas que trabalham no call center e estão em casa atendendo ligação. E aí, Helder, só então, fazer um adendo rapidinho desse do call center, eu fico pensando, porque a gente sabe que muitas vezes o call center é aquele cara que mora numa casa, vamos supor, o cara mora na periferia, e aí não estou falando que é o caso de todos, mas assim, e ele tem ali dentro do ambiente que ele tá várias pessoas, e aí ele tem que
E assim, são o ônus do home office, que a gente só pensa no bônus. Ah, agora eu faço meu próprio horário hoje, gente. Ledo engano, o capitalismo te convenceu. Olha só que sensacional. Eu não estou pregando aqui contra o capitalismo, tá, gente? Antes, é importante falar isso. Mas é isso, a gente tem que pensar dessa forma mesmo. Uma outra coisa é fato, né? O uso das plataformas digitais. Quem tinha medo de comprar online agora perdeu o medo, porque só tem essa opção, né? Então, nós estamos assistindo a uma paisagem repleta, né, de entregadores. O delivery virou, o boom do delivery virou a grande forma, né, de fluxo das mercadorias, agora é o delivery. E aí nós temos o e-commerce com muita força. Eu já estava assistindo, inclusive, a uma reportagem que o cara dizia assim, eu tive aumento de 500%, né, na minha loja virtual. Então o e-commerce vai vir com força. O ensino para as pessoas se transformar e virar remoto, né? Então agora todos os alunos estão, todos os alunos estão estudando em casa, né? Dizer agora igual a propaganda do Enem, do jeito que der. Olha, que fala coisa. Essa propaganda. Outra coisa, porque eu tenho que avançar, né? Que meu tempo está acabando. O shopping center, que aí, olha, tema da minha dissertação do mestrado, eu não podia deixar de falar dele. E eu vou trazer um conceito do Padilha, que é o shopping center híbrido. O shopping center, antes pensado como templo da mercadoria, templo do consumo, ele hoje tem uma característica de mid-place, né? O espaço de encontro. Então, os shoppings, eles estão sim caminhando, já vinha caminhando, né? Mas a pandemia catalisou mais uma vez, acelerou. Então, eu tenho, nesse momento, o shopping se transformando num lugar de eventos, no lugar de atrações, onde as pessoas vão se encontrar para conversar, porque talvez já comprar não seja mais tão necessário ir na loja física, porque o e-commerce vem com tudo, ou melhor, está com tudo. Uma outra coisa que a gente tem que pensar é repensar as cidades. Aí eu vou trazer um conceito que está muito em alta, vem sendo discutido, que são as smart cities, né? Então, para além da Smart City, que já está sendo colocada aí nos livros, além dessa cidade conectada, tecnológica, vamos pensar na Smart City do futuro? E, para mim, a Smart City do futuro é uma Smart City que resolva o problema do direito à cidade. Falou tudo. Aí tem um livro do Lefebvre que fala muito bem disso. Lefebvre e Harvey, né? Também, né? Cidades rebeldes e por aí vai. Então, eu acho que essa ideia de Smart City, se eu estou falando de uma cidade inteligente, então que ela seja inteligente ao ponto de resolver a questão de direito, né? A ela, para quem é essa cidade? Bom, então vamos usar a tecnologia, toda essa tecnologia que está sendo montada, eu espero que ela seja, pós-pandemia, utilizada na gestão urbana. Eu espero muito isso. E para finalizar, eu tenho uma frase aqui. Vai lá, essa frase é muito massa. Que diz, minha frase assim, para fechar aí, olha. A minha frase é a seguinte, que eu inclusive vou ler, para não correr o risco de esquecer nada. A pandemia, ela é o resultado do excesso de pressões que exercemos sobre o ecossistema. E se não mudarmos a nossa relação com o planeta, outras virão com maior impacto. Então, preste atenção, devolver espaço à natureza em nossas vidas é a grande solução. Falou tudo. Era isso. Palmas, falou tudo. Ô, Helder, e pegando um gancho com essa sua fala, né, a gente até conversava sobre algumas medidas que as pessoas já começam a aventar, assim, enfim, a redução do transporte individual, aumento das calçadas para as pessoas terem mais espaço, redução de espaço para carros, enfim, pode ser que realmente essa seja uma solução assim prática, né? A gente sabe que a gente tem um desejo, mas o que está sendo colocado aí, eu acho que é importantíssimo que a gente está fazendo aqui, que é tentar refletir sobre isso. E eu concordo plenamente com você que é pensar nas cidades enquanto meio ambiente. E quando a gente fala meio ambiente, eu queria até expandir isso aqui, não só para a questão da natureza, né, em si, mas incluindo aí também o homem como parte desse ambiente. E aí eu retomo o Milton Santos, que fala que o espaço geográfico ele é resultado da interação entre objetos
naturais e objetos humanos, né? A relação humana e a relação ambiental. E eu acho que, assim, a gente, né, caminha para um final aqui muito massa e a gente quis trazer aqui reflexões, né, Helder, para conversas que não nós para tivemos. aqui, né? A nossa intenção nunca foi esgotar o tema, né? Até porque não tem como, né? Esgotar muito menos em 1 hora. Perfeito. Então, a nossa ideia, de fato, com a live era provocar, né? Sair um pouco da alienação, sair um pouco daquilo que vem sendo repetido, né, pela mídia e pensar, talvez, geograficamente, né? Nós temos aí colegas como o Christian, que é um companheiro de trabalho meu, que também está passando por um momento difícil, porque dentro do ramo de eventos, por exemplo, foi o primeiro a parar, vai ser o último a voltar, e a gente fica, assim, num contexto um pouco inseguro, né? Um momento de muita incerteza. Então, acho que refletir, né, de forma estruturada, repensar nossas atitudes, é um caminho. Ô Helder, só trazendo aqui uma rápida pergunta do Hildo Santos, ele perguntou aqui Sim. sobre se vocês acham que a dinâmica dos alfavírus podem se tornar cada vez mais recorrentes, né? Com certeza, assim, a gente falava sobre isso, né? Esses espaços multiuso, condomínios que tem ali, além de você morar, você tem a academia, você tem até a pista de caminhada dentro do condomínio. É claro que é um mercado. né? Minha prima que está aí na live, a Isabela, ela sabe disso. Ela vive num condomínio e lá tem um grupo no WhatsApp onde eles comercializam. Então, isso também é uma tendência. O complexo multiuso é uma tendência e isso também está na minha dissertação, porque Campina Grande está assistindo a um boom desses complexos, né? Para além do horizontal, um complexo vertical. E nós temos uma proximidade com o shopping center, e aí a discussão vai longe. Mas é, de fato, uma realidade. Primeiro, cara, assim, nossa, que live sensacional, histórica aqui do Mundo Geográfico, cara. Assim, para mim é uma grande honra, bom, né? Sabe, ter essa oportunidade de conversar com você, da gente refletir junto. Eu acho que isso sim é o que a gente pode trazer de contribuição, enquanto professores, enquanto cidadãos, enquanto geógrafos. A gente está trazendo aqui reflexões, provocações, para que a gente acompanhe, para que a gente reflita sobre isso. E eu queria agradecer demais, muito mesmo, a sua participação, por você ter aceitado o nosso convite, por você estar aqui, pela galera de Campina Grande, estar aqui em massa. Olha, muito obrigado de verdade pelo carinho, pelo cuidado de todos vocês comigo ao longo da semana, com o Mundo Geográfico, com a presença. Eu estou encantado, assim, sabe? Estou encantado. E espero conhecer Campina Grande em breve. Eu ia falar isso agora. Eu já lhe disse, né? Que você tem um compromisso de vir aqui com sua esposa para conhecer o São João de Campina Grande. Eu já soube que ela adora festa junina. Ela é a produção. Então, produção, você está convidada. Você vai conhecer a maior festa de São João do mundo. Não é pouca coisa, não. Venha mesmo. Será muito bem recebida. Obrigada. Oi, Helder. Eu agradeço muito também o seu convite, viu? Eu fiquei muito honrado, como eu lhe disse desde o início. Eu lhe conhecia pelos vídeos e sou um fã, admirador do seu trabalho. E quando você me fez o convite, eu fiquei assim, sem acreditar, sério que está convidando. E hoje é uma realidade e eu espero que a nossa parceria continue, né? Que eu já tenho algumas coisas aí em mente. E aí vamos gerar bons frutos de tudo isso. Depois você passa o seu Instagram para o pessoal, o seu arroba. Isso. @Helder_geografia. Beleza. Fácil. E assim, queria já fazer mais convites para você. Agora você já é de casa, já do Mundo Geográfico, você está mais presente aqui com a gente. Vai ser uma honra que a gente possa conversar mais, cara, e trocar mais ideias. Foi assim, espetacular. E a live vai ficar salva, tá, gente? Ela vai ficar salva, disponível para vocês no feed, tá? E a gente vai conversando, vocês podem trocar ideia comigo, com o Helder, com os dois ao mesmo tempo também. A gente vai trocando essa ideia. E obrigado demais, mais uma vez, por esse momento aqui. Cara, muito, muito, muito massa. Obrigado para todo mundo que nos acompanhou aqui. Quero agradecer a todo mundo que acompanhou de vários lugares do Brasil e do mundo, né, Helder? Temos pessoas acompanhando na Argentina, temos pessoas acompanhando em Portugal, no Chile. Muito obrigado. No Chile também pleno. Queria agradecer demais, né?
Muitas graças a todos. Estamos muito Isso, felizes. vamos colocar os livros. Tem o pessoal. Ah, sim. O Vinícius. Beleza, os livros. vamos fazer isso. Demorou. Vamos colocar, tá? Ô, gente, vamos encerrar aqui, senão o Instagram vai encerrar. Um abraço virtual aí, olha. Um abraço virtual para você também, meu querido. Valeu, viu? Valeu. Tchau, tchau. Até mais.